A palavra de Deus é uma palavra poderosa, uma palavra viva e transformadora, penetrante. E nós vamos ler apenas em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. É um texto conhecido, mas muito profundo em significado e aplicações para a nossa vida espiritual. A declaração do apóstolo Paulo, que eu vou ler agora, é uma das declarações mais impressionantes, uma declaração que revela o grau de firmeza, de intimidade, de compromisso que esse homem tinha com Jesus de Nazaré. A carta aos Gálatas é uma epístola pequena, mas de grande significado para qualquer cristão, e uma das epístolas paulinas mais estudadas no decorrer da história da igreja, da história do cristianismo. O apóstolo Paulo faz uma defesa singular da liberdade que só Cristo pode oferecer, a liberdade que só os cristãos verdadeiros podem experimentar. Naqueles dias em que o apóstolo viveu, existiam, assim como hoje, muitos grilhões que aprisionavam as consciências, que aprisionavam as almas dos homens e mulheres do primeiro século, assim como hoje. Mas Paulo descobre, por uma experiência pessoal singular, o poder de Cristo de libertar cativos, de quebrar algemas espirituais e libertar homens e mulheres para servi-lo, para amá-lo, para investir suas vidas na causa de Jesus, a promoção do reino de Deus por meio de palavras e obras de bondade ungidas pelo Espírito Santo. No capítulo 2 desta epístola polêmica, mas corajosa, escrita por Paulo de Tarso, ele faz uma confissão para os cristãos da Galácia, uma confissão eloquente, uma confissão que poucas pessoas tinham credenciais e têm credenciais para fazer, e a declaração dele é essa declaração: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esta é uma das passagens, uma das afirmações, uma das declarações do apóstolo Paulo que mais nos chama a atenção. O grau de devoção desse apóstolo, a disposição deste homem para servir e sofrer por causa do Evangelho, é realmente incomparável, impressionante, extraordinário. Uma pergunta não quer calar: o que fez desse terrível perseguidor do Evangelho e dos cristãos, o que aconteceu na vida desse homem para ele se tornar de repente o maior defensor,
o maior advogado, o guerreiro mais corajoso, o teólogo mais inspirado, o missionário mais apaixonado, o homem mais corajoso a desafiar principados e potestades depois de Jesus de Nazaré no primeiro século. O que aconteceu na vida de Paulo de Tarso para se tornar esse desbravador, este pioneiro, este escritor singular, este mestre incomparável da igreja do primeiro século. O que aconteceu com ele? Ele teve um encontro pessoal com o próprio Jesus no caminho de Damasco, e a sua vida foi completamente mudada. Ele foi sobrenaturalmente transformado, foi cativado, fisgado pela mensagem do Evangelho e revestido do poder do Espírito Santo em um nível de profundidade que poucas pessoas tiveram no decorrer da história do cristianismo. Ele era apaixonado por Jesus, ele era imparável, era invencível, não se intimidava, não se dobrava diante das tantas lutas. Sua vida foi uma vida de sofrimento dolorosos, uma vida de sacrifício, e ele se sacrificava com orgulho, ele se devotava com paixão fora do comum. Um homem enraizado, profundamente enraizado, uma referência de liderança, uma referência de mestre dos gentios, uma referência de um pastor, de um obreiro de valor, de um homem cheio do Espírito Santo. Quando ele escreve a Epístola aos Gálatas, ele escreve para proteger uma comunidade inteira de oportunistas, de mestres itinerantes que circulavam por aquelas comunidades de fé, ensinando para as pessoas que para elas serem salvas, elas precisariam de Jesus, elas precisariam do Evangelho e de mais alguma coisa, de mais alguns acréscimos, como a obediência a rituais, a cerimônias que estavam em voga naquele tempo. Paulo, motivado pelo zelo por aquela comunidade de fé, ele escreve essa epístola para refutar seus opositores, para afirmar os irmãos da Galácia na fé, no Evangelho da Graça. E nessa epístola ele faz muitas declarações impressionantes, e uma delas é essa que eu acabei de ler agora. Ele diz para os Gálatas que tinha morrido para a própria lei, a fim de viver para Deus. Ele diz no versículo anterior: eu estou crucificado com Cristo. Aí depois dele dizer que estava crucificado com Cristo, ele confessa: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o cristianismo genuíno. Esse é o cristianismo bíblico. Essa é a religião de Jesus. Essa é a religião dos apóstolos. Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Uma alma enraizada,
raízes profundas, convicções inabaláveis, um fogo no íntimo que nada poderia apagar, um foco, um estilo de vida disciplinado, uma vida devocional fervorosa, uma vida missionária engajada, uma vida espiritual saudável e profunda, uma vida cristã genuína. Glórias a Deus. E meditando nisso, nós podemos fazer algumas aplicações, nós podemos fazer algumas contextualizações. A declaração de Paulo nos desafia, a mensagem de Paulo nos confronta, a palavra de Deus chama a nossa atenção, apela a nossa consciência. Será que podemos dizer como Paulo, nesses dias de superficialidade, nesses dias de religiosidade sem relacionamento, nesses dias de cristianismo sem Cristo, nesses dias de evangelho sem cruz, nesses dias de entretenimento religioso e pouco confronto, nesses dias de massageamento de ego, nesses dias de idolatria a instituições, nesses dias de encurvamento diante dos ídolos da vida moderna, a palavra de Deus nos desafia. Paulo me desafia. Será que eu posso dizer que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? A minha mentalidade, a minha linguagem, os meus costumes, as minhas motivações, os meus hábitos, o meu foco diário, os meus sonhos, tudo isso demonstra se Cristo vive em mim, se realmente eu estou em Cristo, se o meu viver na carne eu estou vivendo pela fé no Filho de Deus, ou se eu estou vivendo para mim mesmo, ou se eu estou me camuflando, se eu estou perdendo a essência, se eu estou perdendo Jesus de vista. Uma mensagem para o nosso tempo. Na Califórnia, nos Estados Unidos da América, existe um local conhecido popularmente como a Avenida dos Gigantes. E esse local é assim conhecido porque existe uma grande quantidade de sequoias. Sequoias são árvores gigantescas, são gigantes da natureza, que chegam a 110 metros de altura. O caule de uma sequoia, para ser abraçado, às vezes é preciso 20 homens para abraçarem o caule de uma sequoia. Uma árvore gigantesca, 110 metros de altura, mas por mais fortes que soprem os ventos, elas são irremovíveis. Por mais violentas que sejam as tempestades, as ventanias, as sequoias permanecem de pé, porque suas raízes são profundas. Suas raízes são profundas. Por isso elas permanecem imponentes, chamando a atenção pela sua firmeza. Existe uma outra
árvore que talvez muitos de nós já ouvimos falar, que também tem um pouco dessas características, apesar de não serem gigantes da natureza, são os bambus. Os bambus, quando o vento sopra, eles às vezes até se deitam, se inclinam. Quando uma chuva forte e um vento forte vem sobre eles, eles se abaixam, eles se inclinam, mas eles não se quebram, suas raízes não se quebram, porque são também profundas. Depois eles se soerguem, mesmo que estejam inclinados, porque são resistentes aos ventos, são resistentes aos ventos contrários. Eu vejo esse paralelo na declaração do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo para os seus opositores e para os seus leitores que o foco dele é Cristo, e quem tem Cristo como seu centro, como a sua razão de viver, atravessará todas as circunstâncias, passará por todas as provas, sem perder o foco, sem perder a saúde, sem perder a estabilidade espiritual. Eu estou trazendo essa mensagem nessa noite, porque eu sei que muitos de nós que professamos a fé cristã hoje, não somos firmes, não somos inabaláveis, não somos abundantes, frutíferos, devotados. Muitos de nós nos acostumamos com o Evangelho, às vezes perdemos Jesus de vista sem perceber, e vamos vivendo a vida espiritual no automático, sendo levado pelas tendências do momento, sem repensarmos nossas condutas, sem abandonarmos velhos hábitos, sem quebrarmos os ídolos do nosso coração e sem nos aproximarmos de Jesus, a condição para sermos transformados verdadeiramente de dentro para fora. Glórias a Deus. Sem Ele nós nada podemos fazer, inclusive mudar de verdade para a glória de Deus. Quero terminar com uma pequena história. Inclusive escutei recentemente, mas que tem a ver com o assunto que eu estou comunicando aos irmãos nessa oportunidade. Nos Estados Unidos, houve um certo incêndio num local específico, e esse incêndio foi devastador. Queimou casas, prédios, queimou uma área muito significativa, destruiu bens, patrimônios de pessoas, e inclusive na casa de um líder espiritual, na casa de um pastor. E quando ele foi observar tudo o que tinha acontecido, lhe chamou a atenção um recipiente, um pequeno vaso, que tinha sobrevivido às chamas, que tinha escapado, que permanecia ali intacto, depois de todo aquele incêndio terminar.
ele tinha que pregar para os irmãos, ele tinha que trazer uma palavra para os que estavam desconsolados com tudo que tinha acontecido por causa das muitas perdas e da tragédia que aconteceu naquele lugar. E ele foi para o culto, pegou aquele vaso e levou para o púlpito. E quando ele foi pregar, lá pelas tantas da mensagem, ele mostrou o vaso para a igreja. Os irmãos estavam curiosos para saber por que aquele recipiente estava ali. E quando ele vai desenvolvendo a mensagem, caminhando para o fim, ele pega o vaso, levanta o vaso diante dos irmãos e pergunta: por que aquele vaso ainda estava inteiro? Por que aquele vaso ainda estava intacto? E eles ficaram em silêncio, e ele mesmo respondeu: esse vaso só está intacto, esse vaso só está nesta condição porque ele já tinha passado pelo fogo antes. E quem passa pelo fogo suporta os incêndios, suporta as tempestades, suporta e resiste às tentações, suporta as retaliações do diabo, suporta a fúria de Satanás e triunfa, porque quem é queimado pelo sol da justiça pode dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Guarde esta palavra de Deus no seu coração. Sejamos firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Deus não desampara aqueles que Ele buscam, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra homens e mulheres que sobreviveram ao fogo da perseguição, da adversidade e da crise. Sejamos vasos de honra, intactos nas mãos do Senhor, para a glória dele.